Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o deputado federal, deputado Jorge Guetem de Lima e também, logicamente, nosso querido Jean Schitz, aqui da cidade de Timbó. Deputado federal pelo PL de Santa Catarina, Jorge Guetem, muito bom dia, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó. Bom dia, Odair, bom dia a todos que nos ouvem, é um prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Cultura, essa rádio que eu tanto admiro e já tive bastante amigos, como eu falava aqui, pois e é, ainda estou bem acompanhado aqui do nosso pré-candidato Jean Schitz, nosso comandante aqui do PL, aqui em Timbó e contribui com o PL por toda Santa Catarina. Jean, bom dia. Bom dia, Odair, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, sempre muito bom estar aqui para poder trazer as notícias aí daquilo que a gente vem vivenciando na política e hoje mais ainda aí com o nosso deputado federal Jorge Guetem aí, que é uma figura importantíssima no PL estadual e agora também do PL federal, representando a gente na Câmara dos Deputados. Pois é, a gente conversava em off aqui, o deputado Jorge chegou a conhecer o Valdemiro Grudman, o Osni Rênios, o Duda, o Galo. Saudade. Quando eu soube que eu vi a agenda e eu já remeti a lembrança ao Duda, ao Galo, né, ao Duda e ao Valdomiro Grudman, o amigo que vos fala, né? Ocupou muitos anos o assento aqui, né? Então, Odair, é uma saudação, uma saudade boa que a gente tem deles, porque eles trabalharam lá na região do Alto Vale, lá em Rio do Sul, Ituporanga, né? E por onde passavam, deixavam amigos, né? Muito bem, a sua naturalidade é de Mirim Doce. Natural lá de Taió, Mirim Doce, Alto Vale, né? Eu estou desde os 13 anos em Rio do Sul e atualmente eu resido em Rio do Sul e Itajaí. Então é aqui no Médio Vale, aqui no Vale do Itajaí, Vale Europeu. Político gosta de dizer, Odair, o Jean gosta de dizer que é semeado, né? Ele gosta de dizer, olha, eu nasci lá, mas eu tenho parente lá. Esses tempos eu estava em Campos Novos e daí eu disse para eles, olha, eu poderia dizer que eu sou de Campos Novos, porque a minha avó materna, a avó Margota, ela morou em Campos Novos e morreu em Campos Novos. Então é verdade eu dizer que é Campos Novos. Eu estava falando numa audiência por causa das enchentes, lá em Brasília, há uns dias atrás, nós estávamos, não sei em que audiência, e o Esperidião Amin também estava, a nossa lenda, né, o nosso grande senador Esperidião Amin também estava, e daí eu falando que eu sou flagelado, que eu já peguei 16 enchentes, e é verdade, né, eu tenho uma lanchonete lá em Rio do Sul, eu já peguei 16 enchentes, tem mais de 40 anos, desde 1983. Então, quando fala de enchente, eu falo até em causa própria, né, e aí eu falava que o estado de calamidade estava Taió e Rio do Sul, as duas cidades. Rio do Sul eu moro desde os 13 anos e Taió eu nasci, que agora Mirim Doce se emancipou, né? Mas Taió. E daí veio o assunto de Curitibanos, porque a BR-470 estava interrompida lá em Curitibanos, e daí o Esperidião a mim disse assim, e é verdade dizer que o Jorge também é de Curitibanos, porque a família Guetem é lá de Curitibanos. Eu agradeci, nem precisou eu falar. Muito bem, e acompanhou de perto então essa situação toda que o estado passou agora recentemente, deputado? Sem dúvida nenhuma, o sofrimento na campanha já, quando as pessoas falavam para mim sobre enchente, sobre BR-470, eu falava com muita responsabilidade, eu digo, olha, isso, caso eu seja eleito, eu vou falar em causa própria, defender as melhorias na 470, defender a duplicação, coisa e tal, porque eu uso a 470 quase que semanalmente, porque eu moro nas duas cidades. E sobre enchente, eu pego enchente desde 1983, lá em Rio do Sul. Eu tenho uma lanchonete, que é a lanchonete Minister, no Calçadão, agora ela pegou 3,30 metros d'água, porque tem o subsolo, né, 2 metros e pouco, e mais 80 centímetros em cima. 3,30 metros. Aqui eu tenho uma amiga aqui em Timbó, que é a Beth, da padaria. A Beth trabalhava nas Casas Três Coelhos, em Rio do Sul, comigo, em várias enchentes ela pegou também. Então, esse drama a gente vive há muitos anos. Mas eu estou muito esperançoso. Timbó também teve problema, né, com chuvas aqui, né? Os eventos climáticos cada vez está maior, veja só, Odair, quem nos ouve, no início do ano, Jean, nós tinha falta d'água no sul e sobra d'água no norte. Agora nós estamos com falta d'água no norte e sobra de água no sul.
né? E o evento El Niño parece que vai até abril de 2024, então nós vamos ter mais problemas, né? Foi criado na Câmara dos Deputados uma comissão para tratar dos eventos climáticos, enchentes, desastres e assim das por diante. Das consequências deles, né? Não, eu acho que nós vamos tratar também das causas, não só das consequências, porque até hoje a gente está tratando muito das consequências e agora mesmo eu acho que, e tão certo, tanto o governo federal como o governo estadual e prefeituras estão tratando das consequências, mas nós temos que começar a tratar as causas. Então são as melhorias das barragens de José Boatê, Ituporanga e Itaió. É as novas barragens que precisa lá em Petrolândia e Mirim Doce, quem sabe em Pouso Redondo também, é a dragagem do rio Itajaí, é os canal extravasor, aí nós estamos tratando as causas, é remover as ilhas artificiais que se formam no rio para que essa água escoe mais rápido, é a barragem lá de Botuverá, lá em Itajaí, porque tudo está conectado, a foz do Itajaí, lá em Itajaí, desde Itaió, Mirim Doce, está conectado. Tu arruma um lugar e se tu não arruma outro, tem consequência. Então nós temos que tratar o conjunto de soluções e de ações, essas melhorias, para que diminua o impacto de uma enchente quando acontecer, porque esses eventos sempre vai acontecer. Essa é uma situação e a gente espera, e eu tenho falado aqui sobre isso também, de que isso não morra, né, deputado, porque normalmente quando a gente tem um evento climático adverso, aí isso vem à tona e todo mundo começa a conversar, a falar a respeito disso e daqui a pouco a situação normaliza, né, se esquece que teve enchente recentemente e aí o assunto também morre lá na situação política também e as ações que são necessárias acabam ficando nas gavetas. A gente espera que dessa vez a situação realmente seja levada adiante para que esses investimentos que a gente tanto precisa aqui na nossa região e não passe por situações como essa que a gente passou aí recentemente com esse problema lá na barragem José Boatê, essa briga lá entre os indígenas e o Estado, tendo que ter intervenção policial para poder usar um bem que é do Estado, né, que faz tanto... que é tão necessário, né, para conter as nossas enchentes aqui, ou seja, que esse assunto seja realmente levado adiante. Odair, fica registrado com muita responsabilidade, não tenha dúvida nenhuma. Nós vamos constatar, nós do Vale de Santa Catarina, vamos constatar ações efetivas e concretas do governo do estado, do governo federal, juntamente com os municípios, para mitigarmos, para diminuirmos o problema que as enchentes causam. Não tenha dúvida nenhuma. A dragagem vai acontecer. Dragagem, olha, nós estamos registrando aqui na Cultura, até aproveito para parabenizar que ontem vocês estavam de aniversário, 41 anos, foi ontem? 42? 40, a Cultura, 40. 42 anos, registrando no aniversário da Cultura, a dragagem vai acontecer. A remoção das ilhas vai acontecer, a manutenção e melhorias das 3 barragens existentes vai acontecer. Esses 3 fatos vão acontecer, porque isso não depende de autorização ambiental, nada. A construção de novas barragens, canal extravasor, isso é mais a longo prazo, então não depende só da boa vontade dos governantes. Então não vou entrar nessa seara e não vou dar prazo também. Agora, essas outras ações que já ajudam bastante, porque só o fechamento da barragem José Boatê é 2 metros e pouco a menos d'água aqui no Vale do Itajaí, aqui na região de Blumenau, em Dayal, aqui, já é 2 metros. A dragagem também, a dragagem do rio de Itaió até Navegantes ajuda bastante escoar a água, porque nós temos que considerar, nós tivemos sorte ainda, Deus foi generoso conosco, Jean, porque foi a maior enchente que nós já tivemos aqui no Vale, Se não tivesse fechado a barragem de José Boatê, se não tivesse em época de maré baixa, que daí represa a água lá em Itajaí, nós teríamos mais 4, 5 metros aqui na região e no Alto Vale e tudo, porque foi a maior que nós já tivemos e eu vivo isso desde 1983, né, conforme eu falava para você. Então, nós não podemos contar só com o fator sorte. Agora, nós arrumando a barragem José Boatê e as outras 2 barragens e a dragagem, nós já vamos diminuir aí uns 3 metros d'água. Então, a enchente que teve no nível máximo no Alto Vale em 13 metros, no nível 12 metros, aliás, 11,80. No nível máximo
máximo aqui na região do Vale em 11 metros, diminuindo 3 metros, 11 ficaria 8. É aceitável, nós já estamos preparados, está dentro da régua nossa, então é aceitável. Então, só essas medidas já vai diminuir uns 3 metros o nível do rio. Então, nós já mitigamos, nós já estamos tratando as causas. E isso pode cobrar. A comissão que foi criada, eu sou vice-presidente, o presidente Lira me indicou como vice-presidente lá na Comissão de Eventos Climáticos. Claro que nós vamos tratar de problemas de eventos climáticos, enchentes, secas, no Brasil todo. No Brasil inteiro. Mas está o deputado Ismael também, está a Daniela Rainer também participando, eu sou vice-presidente, então não tenha dúvida nenhuma que as nossas pautas vai ser muito voltado para Santa Catarina, e uma das coisas que a gente quer criar, o que é, Jean? Vem enchente sempre, a gente tem que correr atrás dos entes federados, buscar recursos, coisa e tal. Nós criar uma política pública nacional para tratar de enchente, para que tenha um fundo nacional, um recurso, um fundo nacional, nós indicar a fonte desse fundo nacional, que o governo coloque lá um recurso, para quando vem uma enchente a gente já saber onde vai buscar o recurso. Agora a gente fica correndo atrás, liberação de fundo de garantia, renegociação dos empréstimos, dos financiamentos do micro e pequeno empresário, e graças a Deus conseguimos isso, novos financiamentos, recurso para limpar a cidade, para reconstruir a cidade, tudo isso, mas é tudo uma mendicância. Já ter um plano de governo, um protocolo, aconteceu enchente, está em estado de emergência, ou qualquer coisa, ou seca, está em estado de emergência, já tem o protocolo lá das ações que o governo vai fazer, os municípios e a população já sabe o que vai ter de direito. Então, isso facilita a nossa vida e nós não precisamos, já que acontece, nós não vai mais ter tragédia? Vai ter tragédia. Isso os eventos climáticos estão não vão aí. Parar e vão continuar. Não vai parar. Então, nós temos que criar um protocolo, uma política nacional de mitigação dos problemas que esses eventos climáticos causam na nossa população. Pois aí, essa situação que o deputado levanta aí é uma situação que os nossos municípios sofrem, deputado já de Itaió, de Rio do Sul, enfim, quando existe uma situação como essa, precisar ficar mendigando recursos, demora. Nós temos uma situação de rodeio aqui que foi atingida no início do ano, por uma tragédia aqui, caiu os morros ali de rodeio, teve morte inclusive, infelizmente, e o rodeio tem recursos que ele não recebeu, nós estamos no final do ano já, tem recursos que eles ainda não conseguiram receber, tamanha burocracia para que se tenha acesso a esse tipo de recurso que é gerado no município, que é gerado no estado, que vai lá para Brasília e que agora, para retornar para a gente, né, tem toda essa tramitação burocrática e demora tanto para chegar. E, deputado, quero entrar com isso num outro assunto. E aí nós vemos aí uma reforma, se a gente pode chamar disso, né, essa reforma tributária aí que foi aprovada já no Senado, que está voltando agora para a Câmara dos Deputados, que traz aí uma centralização ainda maior dos recursos. Como é que o deputado está vendo essa situação? Veja, eu tenho falado em várias oportunidades. Quem faz, nós parlamentares temos que assumir nossas responsabilidades. Essa reforma tributária está sendo feita dentro do Congresso, pelos deputados e senadores. O que está acontecendo é super importante a reforma tributária, e os 513 deputados são favoráveis, os 81 senadores são favoráveis e toda a população é favorável. Simplificar a tributação, porque é um manicômio, tributário, né? O Jean é advogado, sabe disso, mas qualquer cidadão sabe a dificuldade que é pagar impostos no país e a sonegação, o nível de sonegação que tem no país. Então, precisa simplificar? Precisa. Está há mais de 30 anos eles tentando fazer uma reforma tributária e não tem conseguido. É uma complexidade muito grande porque tem que atender todos os setores, todos os entes federados, são 5.000 e poucos municípios com vontades próprias, são 27 estados e tem mais a federação, é muito difícil. Pela dificuldade, pelo grau de dificuldade que tem de aprovar um projeto dessa magnitude, então vai se fazendo muitas concessões. Os setores nos procuram e procuram os parlamentares lá, sempre para benefício próprio. A prefeitura de Timbó, digamos, vai negociar na CNM pensando na prefeitura de Timbó.
o Indaial pensando em Indaial, Itajaí pensando em Itajaí. E nem sempre isso conecta, nem sempre isso unifica. Então veja a dificuldade. E lá, os parlamentares, nós estamos fazendo muita concessão. Muita concessão. Esses dias eu estava num debate sobre reforma administrativa e os parlamentares estavam falando porque a alíquota vai ficar muito alta, coisa e tal. Pois quando eu fui falar, Odair, eu disse, engraçado, eu achei que quem votou a reforma tributária aqui na Câmara e agora aprovar o relatório do senador Eduardo lá no Senado, porque não tinha ido ainda no plenário no Senado, tinha sido os senadores e os deputados. Mas pelo que eu ouvi os colegas, que eu admiro e respeito muito, parece que foi alienígena. Porque nós estamos fazendo concessões e é claro que não tem almoço de graça e é claro que a alíquota vai ficar alta. Agora, nós temos que ter a responsabilidade de assumir que é nós que estamos fazendo essa reforma. E depois nós ficamos jogando para a plateia que a alíquota está muito alta, mas nós estamos dando benefício para todos os setores. Tem um monte de isenção, um monte de benefício. É claro que daí poucos, e principalmente o trabalhador, é que vai pagar a conta de uma alíquota alta. Então veja a complexidade que é. É super importante a reforma tributária. Agora nós tínhamos que ter um pouco mais de responsabilidade com o país, e não quero jogar confete aqui, eu não gosto de discurso fácil. Nós tínhamos que ter um pouco mais de responsabilidade e não conceder tantos benefícios. Agora tá se dando benefício para setores que não justifica, para setores que nem cuidam muito. Nós estamos com uma agenda ambiental agora que é super importante e são setores que não têm uma responsabilidade social e uma responsabilidade ambiental com o país e com o planeta, e nós dar benefício para esses setores não é justo, né? Tem setores que precisa, sim, é importante. Agora, sabe, tu vai fazendo para um, depois põe mais outro, então é de uma dificuldade muito grande. Eu espero poder votar a favor da reforma tributária. Eu acho super importante para o país. Agora, me preocupa o índice de a alíquota que vai ser. Agora, é importante, Odair, nós ser honesto com a população. Se a alíquota estiver alta, se a reforma tributária não for boa, a culpa é dos deputados federais e senadores. Agora, quanto à centralização, que foi a sua pergunta, não. Isso não vai ter centralização. Pelo contrário, a reforma tributária está contribuindo com o pacto federativo, porque os recursos vão ficar mais aqui em Timbó, vão ficar mais no estado, mais nos municípios. Está descentralizando os recursos, está criando um grupo gestor para administrar o fundo, para compensar, porque os municípios, se tem alguém que vai ganhar com a reforma tributária, ouçam, se tem alguém, a população de Timbó, da região aqui, se tem alguém que vai ganhar com a reforma tributária, são os municípios e o estado, porque tem um fundo que está sendo criado, que o Senado aumentou para 60 bilhões, porque a transição da reforma tributária é votada agora, digamos, se for aprovada, e tem 10 anos a transição, até 2033. E esse fundo vai cobrir, eventualmente, qualquer prejuízo que o município de Timbó tenha. Então, o município de Timbó deixou de arrecadar R$1.000 com a reforma tributária. Esse fundo cobre R$1.000. Até quando ele cobre? Cobre sempre. Eternamente. Sempre, até 2033. Até 2033. E 2033 ele passa a receber já o valor que ele deveria receber. Então nenhum município vai ter prejuízo. E quem vai gerir isso quem vai gerir esse fundo é os próprios municípios e os estados. Agora, Timbó, com a reforma tributária, que provavelmente vai acontecer, porque produz bastante aqui, Timbó vai receber a mais, 100 mil a mais com a reforma tributária. Isso fica para Timbó, ele não precisa dividir. Mas esse conselhão que vai distribuir esses recursos, quem é que vai formar o conselhão? Os municípios e os estados. É gerido por eles. Os municípios e os estados. E cá entre nós, nem seria aprovado se não pudesse. Tanto é que o governador Tarcísio apoiou a reforma tributária lá na Câmara, é quando esse conselho ficou bem definido e que o Sudeste, o Sul e o Sudeste teriam uma participação não só baseado pelos estados, mas também baseado pela população.
porque a nossa população aqui corresponde a 50% da população nacional, e nós temos um prejuízo muito grande quando é dividido por estados sem considerar a população, porque os estados do Nordeste e do Norte são maiores em quantidade, em números de estados, do que o Sul e o Sudeste, que aqui eu acho que nós somos 9 ou 11 de 27. Então nós teríamos esse prejuízo. E daí foi corrigido isso no Conselhão e ficou pacificado essa questão. Então isso não corre o risco, não corre o risco de centralizar mais ainda. Pelo contrário, a reforma tributária tem um papel importante de descentralizar e também deixar mais recursos aqui, não precisa ir para Brasília, já vai ficar aqui no município mesmo, aqui no estado, e faz uma justiça com o pacto federativo, porque os municípios vão arrecadar mais. Os municípios, isso é certo, os municípios vão arrecadar mais com a reforma tributária. Tanto é que a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, que agrega mais de 5 mil municípios, dos 5.500, né, é favorável à reforma tributária. E se não fosse favorável, ela não apoiaria de forma alguma. Então, Timbó, a região aqui, os municípios, vão ganhar muito com a reforma tributária. O Brasil como um todo vai ganhar, Apenas eu sou crítico a tantas concessões desnecessárias. Veja, nós agora foi aprovado há pouco, desoneração de 17 setores. Desoneração da folha de 17 setores. Alguém paga a conta, Odair, não tem almoço de graça, alguém paga a conta. Para tu renunciar a uma receita de 17 setores, alguém vai pagar. E depois não tem, algumas vezes a gente está querendo elevar o teto da micro e pequena empresa. Da micro e pequena empresa, o teto está desde 2016 sem ser reajustado. Então, tu imagina a inflação desde 2016, o lojista aqui, que tem sua atividade, ele não está vendendo mais, apenas o que ele está comprando inflacionou. É outro valor agora. E o teto não aumenta porque tem que renunciar à receita e o governo precisa arrecadar por causa do regime fiscal. No governo passado já não conseguimos aumentar e agora nós estamos com uma dificuldade. O MEI ainda é mais favorável, parece que vai ser aumentado. Mas para esses 17 setores que foram desonerados, isso conseguiram. Por quê? Porque tem um lobby forte. Exatamente. E lá em Brasília, alto, esses lobbies falam muito alto, né? Então, nós temos que fazer justiça. E a reforma tributária faz essa justiça porque acaba com essa desoneração e daí o recurso fica aqui. Porque quando dá uma desoneração de folha, Timbó perde também. Timbó perde, deixa de arrecadar, vem menos FPM e agora nós conseguimos até trazer um recurso aqui para Timbó e para a região que nós aprovamos lá na Câmara e foi aprovado depois no Senado e o governo já sancionou. É uma compensação pelo crédito de ICMS que os municípios deram na época da pandemia e também pela queda do FPM que os municípios tiveram. Timbó teve, os municípios tiveram queda no FPM, na Fundo de Participação dos Municípios, agora no trimestre de julho, agosto e setembro. Isso nós conseguimos trazer mais de 400 milhões de reais com as nossas ações, né? Nós e todos os deputados que votaram, claro, mais de 400 milhões de reais para os municípios de Santa Catarina. É dinheiro que vai circular aqui em Timbó e é mais obras que o prefeito Jorge pode fazer aqui, é mais obras que os municípios podem fazer na sua cidade. Olha, deputado, a gente poderia ficar conversando mais tempo aí, o papo flui muito bem e teríamos muitos assuntos aí para conversar, nosso tempo está limitadíssimo nesse momento. Eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer especialmente o Jean, né, Jean? Obrigado aí por ter feito a ponte aí com o deputado, né, Jean? Agradeço. E certamente eu gostaria só de um comentário rápido aí, deputado, para a gente fechar a nossa conversa, então, sobre agora, já nos bastidores dos municípios, está rolando a campanha eleitoral para o ano que vem. E o PL tem uma meta nacional aí de fazer muitos prefeitos. Como é que o deputado está vendo essa articulação do PL nos municípios agora?
com muito entusiasmo. O governador Jorginho, né, contribui muito para isso. Ele é o nosso patrão, né? Ele tá construindo o partido por toda Santa Catarina. Esperamos fazer, né, Jean, mais de 100 prefeitos, inclusive o Jean aqui em Timbó, né? Então nós vamos estar aqui perneando. Eu quero aproveitar só, Odair, agradecer toda a população de Timbó. Timbó tem mais um gabinete, um amigo lá em Brasília. Tá aqui o Cláudio, tá aqui o Jean, o nosso pessoal do PL aqui de Timbó, os amigos daqui que sempre me ajudaram, né? E me colocaram lá. Então o nosso mandato, o nosso gabinete está muito a serviço de Timbó, tá? E aqui nós esperamos sim, pelo alinhamento, né? O PL, nós temos o governo do estado, nós temos 6 deputados federais, nós temos senador, 11 deputados estaduais. É importante, eu acho, para a população, respeitando todos os candidatos, todos os partidos, mas eu acho que é um momento, é uma oportunidade que Timbó tem de eleger um prefeito alinhado com esse time todo do PL, com o presidente Bolsonaro, todo o time do PL. Então eu acho que Timbó, continuar nesse ritmo, Timbó ganharia muito ter um prefeito. E eu gostaria muito, né? O Jean está preparado para ser o prefeito de Timbó, né? Então ele é pré-candidato, nós vamos estar aqui ombreado com o Jean, trabalhando, perneando, andando de porta em porta, caminhando, pedindo voto, pedindo apoio e avalizando e nos colocando à disposição para governarmos juntos, todo o nosso time do PL, do estado de Santa Catarina, deputados federais, estaduais, governador, aqui ajudando o Jean a fazer uma gestão aqui, né, diferenciada, com muito recurso aqui, para atender as demandas que Timbó já é uma cidade, né, que quase não precisa de nada, né? Mas nada é tão bom que não pode ser melhorado, né? Para o Jean deixar Timbó melhor ainda, né? Pode contar conosco, mas de qualquer forma pode contar, sempre recebo lideranças aqui de Timbó de vez em quando lá no gabinete, né? E sempre o nosso gabinete está à disposição, né? Depois da eleição, então a gente procura sempre atender, e eu tenho obrigação. Me cobra, Odair, a população me cobra, porque eu não estou fazendo favor nenhum. Eu tenho a obrigação de trazer recursos, de estar presente e de ser útil para a população de Timbó, para vocês. Obrigado. Muito obrigado, deputado, pela sua participação, pela sua presença aqui na nossa programação do Repórter Cultura. Sucesso aí na sua caminhada. Jean, um abraço, obrigado pela participação também. Muito obrigado aqui pela oportunidade e um abraço a todos que estão nos ouvindo. Muito bem, essa foi a nossa entrevista na manhã desta quinta-feira, dia 16. São 8 horas mais 42 minutos. Nós temos um recadinho da Fricar agora para você. Cultura FM. Terça e quinta é da feira, quarta-feira frango e frios, Isso, sexta e sábado é da carne e o fim de semana especial. Ofertas válidas para 16 de novembro na Cooper Super. Melão valenciano ou manga tome, preço cooperado 4,98 kg. Cebola comum ou beterraba, preço cooperado 2,98 kg. Peito bovino a vácuo Montana, 21,98 kg. Cerveja Itaipava Pilsen 350 ml, preço cooperado 2,49 cada. Beba com moderação. Cooper, dia de oferta é todo dia. A Fricar, empresa timboense reconhecida pela qualidade de seus produtos, está há mais de 30 anos na mesa do catarinense. São 3 décadas produzindo o que há de melhor em frios defumados e carne suína. Ao longo